Bom dia, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje, dia 16/5, terça-feira, um dia tão gostoso, não é? O dia que a gente recebe o Roberto, é dia de terço, na comunidade também é dia da aula da Fernanda, né, Fernanda? Um dia cheio de atividades, um dia tão gostoso, eu levanto sempre muito animada, principalmente porque não é um dia que eu sofro tanto com os meus treinos. Não, eu curto também sofrer com eles. Mas é um dia mais light, é um dia de recuperação, que coisa boa, né? Vamos iniciando então esse nosso encontro, nós vamos fazer uma oração breve, aí vamos receber o Roberto. Confesso que estou tensa, vou ser copiloto aqui hoje da live do Roberto, onde ele vai mostrar várias fotos. Pessoal da comunidade, seria legal se vocês conseguissem se conectar no Instagram, porque o Roberto trouxe várias imagens. Ele vai falar sobre o efeito da palavra, né? E vai mostrar o quanto a palavra, né, pode interferir em formatos, né? Gerar formas, enfim. Ele vai contar tudo isso pra gente, mas ele vai mostrar imagens. Então, se vocês conseguirem correr lá pro Instagram para verem essas imagens, eu acho bem bacana. Elas são incríveis. Eu baixei uma a uma e vi o quanto são interessantes. Será uma live certamente muito impactante, principalmente para nós avaliarmos a nossa conduta, a nossa palavra, né? O quanto nós, sem percebermos, impactamos, deixamos marcas. Inclusive é a nossa postagem de agora de manhã, né? Quais são as marcas que nós deixamos no meio, nas pessoas, e vocês vão ver como o Roberto retrata isso de forma, olha, científica e comprovada através dessas imagens. Vamos então fechar os nossos olhos agora, sentindo gratidão pela presença de nossa mãezinha Maria junto a nós, sentindo as bênçãos que são entregues a cada um de nós através das mãos estendidas de nossa mãe. E nós vamos então abrindo o nosso coração, nos lembrando do aprendizado que na última semana eu comentei que a Roberta e o Roberto viveram com o Padre Giovanni, e colocando mais uma vez em prática a frase: Jesus, eu confio em ti, toma conta disso, eu sou importante. E nesse momento, coloque nas mãos de Jesus toda a sua confiança e entregue para Ele esse seu dia. Entregue para Ele o seu coração. Entregue para Ele tudo aquilo que você deseja solucionar, resolver. Entregue para Ele cada passo que será dado por você. Lembre-se que à medida em que você entrega, você pode seguir em paz. Consagramos então a nossa mãezinha, esse dia, esse nosso encontro, o nosso ouvir, o nosso sentir, o nosso armazenar, para que esse nosso encontro tão rico de informações possa realmente gerar uma nova obra, gerar um aprendizado que contribua para a nossa evolução e para uma maior intimidade junto de nossa mãezinha, junto de Deus. Senhora, nós te pedimos que derrame o Espírito Santo através das mãos do seu Filho Jesus, para que então nós nos abramos a acolher, sem questionar, comparar, mas abertos a todo este ensinamento que o Roberto traz para nós agora. Pedimos que o Espírito Santo conduza as suas palavras e conduza o nosso ouvir e o nosso acolher. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixa eu encontrar o Roberto aqui, estou curiosíssima para esse nosso encontro de hoje. Aqui. Vamos lá. Então, aguardando a entrada do Roberto. Bom dia, Roberto, tudo bem? Oi, Kátia. Bom dia, pessoal. Bom dia, tudo bom? Tudo bom?
tô aqui quebrando a minha cabeça porque até você entrar, a opção de mostrar as fotos aparecia. A hora que você entrou, a opção de mostrar as fotos desapareceu. É mesmo. Eu tive esse problema ontem também, eu não consegui. Não, ontem, quando eu testei, ele entra normal. Só que quando você chega aqui, todo aquele quadradinho, aqueles quadradinhos que ficam do lado, quando você me mandou a foto, eu vi que tinha o quadradinho. Eu vi que tinha o quadradinho. Mas eu falei, não, meu, 9h tanto da noite, deixa o Roberto descansar, eu passo as imagens, né? Não tem problema. Só que agora, quando a gente abre para você entrar também, ele desaparece, ele entra só os filtros e ele desaparece o botão de compartilhamento de imagens. Deixa eu pensar como é que nós poderíamos fazer algo aqui que nos auxilie. A gente perde a opção realmente. Se eu virar aqui, eu viro a câmera. Deixa eu ver. Vou virar a câmera. Estou só testando. Aqui, deixa eu ver o que, que a gente vai encontrar. Também não, eu fecho a minha câmera. A gente perde essa opção realmente. Então, eu O que, que posso. você acha de nós, na verdade, fazermos o seguinte? E se nós passássemos, falássemos sobre tudo e na sequência postássemos as imagens? Você acha que resolve? Que tal? Acho que a gente perde um pouco da sequência da história. Que tal se eu colocasse se eu colocasse a foto no meu micro e aí o meu celular, ele, em vez de aparecer a minha imagem, aparece a imagem das fotos. Peraí, De deixa eu repente dá para ter. Eu tenho as suas fotos aqui também. Deixa eu testar. Se a gente conseguiria de alguma forma, só um pouquinho, quer ver? Deixa eu abrir a primeira imagem aqui. Se a gente conseguiria de alguma forma, aqui, compartilhar. Como é que você enxerga se eu colocar assim? Tá um pouco, dá para ver, mas está um pouco desfocado. Desfocado. Porque a câmera tem a precisão. Quer você testar, então, colocando no micro, se fica melhor? Porque eu acho que é a única forma da gente conseguir. Tá, deixa eu ver aqui. Tô aqui tentando Dá também ver, tô para mexendo. ver, dá para ver a foto? Dá sim, fica Então, ótimo. Nossa, tá desfocando tudo que é meu aqui. Dá sim. Dá para ver. tá bom. Então vamos tentar aí assim. Tá, eu acho que a gente pode, você pode mostrar a foto e ir abordando um a um, então. Acho que daí fica perfeito. É isso aí. Então vamos desse jeito. Maravilha. Aí a gente descobre, mas talvez quando a gente compartilha a imagem a gente perca essa função. Pode ser. Mas tudo bem, a gente tem recurso para dar um drible aqui na tecnologia. Perfeito, maravilha. Vamos lá, então. Vamos iniciando, então. Agora é com você. Legal. Então, Kátia, pessoal, o que eu gostaria de mostrar para a gente aqui hoje é uma pesquisa que um fotógrafo cientista japonês, Dr. Masaru Emoto, ele fez, tá? Então, o Dr. Masaru, ele tem, assim como muitos orientais, eles têm muito a ideia, eles têm muito o conceito da energia e de como é que a energia ela pode influenciar na nossa vida, tá? Inclusive, eu conheço gente que eles têm uma forma, orientais, claro, né? Eles têm uma forma bastante interessante de tomar decisões. Então, eu estou contando o que eu vi e para ilustrar a forma como eles pensam, como eles agem, tá? Então, um deles, imagina que a gente tem uma determinada dúvida. E aí, na dúvida, por exemplo, vou, vou pelo caminho A ou pelo caminho B. O que ele pega? Ele escreve num pedacinho de papel A, escreve no outro pedacinho de papel B. E ele mistura esses pedacinhos de papel e coloca em cima da mesa, mistura e amassa, né?
de maneira que ele não sabe em cima da mesa qual que é o pedacinho que está escrito A e qual que é o pedacinho que está escrito B. Ele pega, ele vai com a mão, coloca em cima do pedacinho A. Aí depois ele vai com a mão e coloca em cima do pedacinho B. E diz ele que ele sente que um pedacinho é mais frio e um pedacinho é mais quente. Então, ele pega o mais quente e abre. E lá no mais quente está escrito, tanto faz, a outra está escrito B. Aí ele pega e ele vai pelo caminho B. O que que ele fala? O que que essa pessoa fala? Essa pessoa é um japonês. O que que ele fala? Ele fala que existe vibração nas coisas e a gente consegue perceber a vibração. E, nesse caso, o mais quente é a melhor vibração para aquela determinada situação. E quando ele consegue identificar, ele vai por esse caminho B, que não é um caminho sorteado, veja, segundo ele, é um caminho escolhido por conta do calor que ele conseguiu perceber, e aí ele sabe que aquela situação ali é a melhor para aquele momento. Roberto, a dona Maria Luísa está fazendo um comentário, porque a gente faz exatamente isso, só que a gente chama de tetralema. Só que o que eu faço hoje? Eu peço a ação do Espírito Santo, faço exatamente isso. Eu fiz isso ontem. Eu estava me sentindo muito mal de manhã e eu quis entender se eu ia para o hospital ou não. E aí eu falei, eu preciso entender qual é o projeto de Deus para tudo isso. Eu tenho que permanecer, eu tenho que ir ao terço, a gente tinha um terço na igreja, eu tenho que ir ao terço, se eu não for o terço não vai acontecer, ou eu preciso realmente hoje abrir mão de tudo e ir para o hospital. E fiz. E mostrou que eu não deveria ir para o hospital, que eu deveria ir ao terço e seguir o meu dia. E eu fiz. E eu estou renovada, sem me sentir, mas sem sentir nada. Ontem à noite, meu marido falou, eu não acredito que você não foi para o hospital, é impossível, você tá desse jeito, como é que você vai ficar para trabalhar amanhã de novo? Que aí agora eu, não. Se mostrou isso é porque eu tenho que viver dessa forma e eu vou resolver. E realmente eu faço isso para tudo. Eu acredito, no meu caso, eu acredito que o Espírito Santo gera essa vibração e traz a resposta que a gente busca. É muito interessante você colocar isso, porque a gente faz isso com muita frequência. Então a gente sabe bem, né, do que a gente está falando e da onde vem, e qual que é a origem disso daí, o que que é a teoria por trás disso, né? O Dr. Masaru Emoto, ele diz que é um tal de Hero, exatamente para combinar com Shadow. Então, Hero, é verdade, ele escreve isso nos documentos dele, né? Então, Hero seriam as vibrações que acontecem, as vibrações que existem nas coisas. Então, se a gente for falar de física, né? Vibração, frequência, ela está diretamente ligada à energia. Então, podemos falar energia que tem uma determinada vibração. Então, ele diz que estas vibrações, elas criam, palavras do Dr. Masaru Emoto, tá? Ele diz que essas vibrações criam palavras. As palavras são vibrações da natureza. Boas palavras criam uma natureza bonita. Palavras feias criam uma natureza feia. Então vamos lá. Tem o Hero, que é esse lance da vibração, da energia, do calor, né? Aí o Hero, ele cria as palavras criam a natureza, palavras bonitas criam natureza bonita, palavras feias criam natureza feia. Então, a partir daí, ele como... Bom, então a gente vai falar dessa parte oriental do Dr. Masaru. E ele ele já faleceu. Ele era fotógrafo, então ele resolveu fotografar de alguma forma estas palavras, ou melhor, o efeito dessas palavras. Então, o que ele fez? Ele submetia a água, porque a água é o que mais tem no nosso universo, vamos dizer assim. O mundo é 70% água, nós somos 70% água. Então, e a água é fácil de ser manuseada, a água tem em todo lugar, claro.
Então, ele pegava a água, submetia a água a uma determinada situação de palavras, de sons ou de escritos, e ele congelava a água. Na hora que ele congelava a água, ele tirava, a água ficava gelo, ele fatiava e tirava foto do gelo, né? Dessa água solidificada. E aí o que eu vou mostrar, o que a gente vai mostrar agora, é exatamente isso. Fotos que ele tirou de água nas mais diversas situações. E aí a gente faz uma analogia da nossa vida com relação à água. Veja, isso que o doutor Massaro fala, do Harold, é uma teoria dele, tá? Isso ainda está em estudo, está em nível de pesquisa. Uma pena que ele já tenha falecido, ele não pode conduzir a pesquisa, mas, claro, ele já faleceu. Mas existe o instituto dele que continua dando prosseguimento a essa pesquisa. Entretanto, as fotos, elas são verídicas, tá? As fotos, elas são fato. E na foto ele usa também ali, ele passou para o pessoal, ele é um fotógrafo, ele usa a parte artística para destacar as partes mais interessantes da foto. Então, dando uma resumida, ele fala no Hadow é teoria, está em pesquisa, as fotos são realidade, e tem um aspecto artístico muito bonito, né, das fotos. Então, vamos lá? Veja, vamos voltar um pouquinho, né? O que ele fez? Ele pega a água que foi submetida a uma determinada situação e aí ele congela a água e tira a foto do gelo. Ele fatia e tira a foto do gelo. Então, a primeira parte aqui, ó. Kátia, pessoal, olha que legal. Bom, Perfeito, tá ótimo assim, Roberto. a prim- Ficou perfeito. que bom, né? Demos sorte. A primeira foto é da água da torneira em Tóquio. A segunda foto é água da torneira em Londres. E a terceira foto é água da torneira de Paris. Ok? Agora, essa foto já é foto de uma fonte na cidade de Yamanashi, no Japão. Então, vejam que diferença. A água da torneira, insisto, isso é fato, tá? Isso é verídico. E a água da fonte. Então, a gente claramente percebe, pelo menos aos nossos olhos, que a água da fonte é muito mais bonita do que a água da torneira. Aí vamos continuar um pouquinho ainda mais. Essa é a água de uma fonte que fica a 700 metros de altura do nível do mar. Convenhamos, é mais bonita também. Mais uma. Água de uma caverna. Tem uma fonte, é uma caverna, inclusive nessa caverna existem muitas orações, e essa água, né, são feitos rituais religiosos. Eu não sei o nome dessa caverna, eu pesquisei o nome dessa caverna, mas eu não encontrei, não tem a fonte dela no site, mas essa água é conhecida como água mística. E até, né, aí ele, nessa parte artística dele, ele meio que ele escolhe os ângulos da foto de maneira que tem um buraco aí no meio e efetivamente tente traduzir uma caverna, né? Então, o Hadow, aí, ele, da água, né, ele até perceberia que essa água está numa caverna. Olha, essa aqui eu acho maravilhosa. Isso aqui é na Tasmânia, tá?
fonte dos diamantes. Olha que loucura. Essa daqui, Lourdes, França, a fonte dos milagres. Aí a gente pode viajar, né? A gente pode dizer que é uma coroa, a gente pode dizer que são as coisas bem estruturadas, a gente pode dizer que é uma auréola, enfim, aí a gente viaja. Mas a foto da água de Lourdes é essa aqui. Bom, qual que é a... Isso são as fotos, né? Qual que é a história? A história é assim, que a água teria pegado o Harold e ela teria se modificado ou ela teria se conformado a uma determinada situação. Então, na água em Tóquio, a água em Paris, a água em Londres, ela assim estaria com os efeitos da cidade grande, com os efeitos do trânsito, com os efeitos da quantidade toda de pessoas, uma indo para um lado, outra indo para o outro, enquanto que a água da fonte, elas estariam mais puras. E aí ele desenvolve, né, essa teoria dele que uma natureza bonita, um halo bonito, uma vibração bonita produz coisas bonitas, harmoniosas, e coisas não tão bonitas não proporcionam coisas tão harmoniosas e tão belas. Agora, vamos entrar um pouquinho mais adiante no que ele fala, né? Bom, vamos estudar então a água de um rio. Vamos pegar o rio desde o seu nascedouro, vamos passar pelo meio do rio e vamos até a foz do rio. O rio é o mesmo, a água é a mesma, ela vai passando por diversas situações. Ele fala, vamos ver o que acontece com essa água. E aí ele pega e tira essas fotos daqui. Então, a primeira foto é na nascente do rio. Exatamente essa foto daqui é na nascente do rio. Opa, deixa eu pegar a canetinha aqui que fica mais legal. Essa foto aqui é da nascente do rio. Essas fotos são do meio do rio. Então, aqui, quando a água nasce na fonte, a água é pura. E dá esse tipo de imagem. No rio, ela de alguma forma já ficou poluída, e aí nós temos esse tipo de imagem. Aí ele pega e dá um close aqui, né? Puxa bem, e ele mostra até como se fosse uma ferida na água. Claro que a água não tem ferida, mas, de repente, a água tem ferida. Aí ele dá continuidade ao trabalho. Olha lá. Essa aqui é água na nascente do rio. Essa daqui é água no meio do rio. E essa daqui é quando o rio está desaguando no mar. Então a água nasce pura, a água fica contaminada, poluída, e depois ela fica feliz quando ela vai para o mar, quando ela vai para o seu destino. Vamos pensar um pouquinho? Pensar um pouquinho. A água, nós somos 70% água. Se isso aqui é verdade, se isso acontece com a água do rio, é bem razoável que isso aconteça com a água que está aqui dentro do ser humano, né? Com a nossa água. Então, é bem razoável que isso aconteça conosco. Então, se a gente está numa situação boa, é razoável que aqui dentro a gente esteja com os cristais bem arrumadinhos, com os cristais bonitos, com os cristais puros. Quando a gente vai passando, imagina do rio, né? Quando a gente vai passando naquelas situações ruins, naquelas situações de estresse, naquelas situações de poluição, a nossa poluição emocional, a nossa... lembra lá daquela história do mapa do corpo físico versus o corpo emocional? Quando dá para a gente identificar por conta da dor ou por conta do desconforto o que está acontecendo com a gente, a nossa água também teria esse tipo de transformação, esse tipo de acomodação
acomodação, esse tipo de formação com relação a uma determinada situação que a gente está vivendo. E, finalmente, né, então, a gente tem o nascedor, quando a gente está pura, e depois tem aquela parte da poluição, e depois tem aquela parte quando a água vai para o mar, que seríamos nós encontrando o nosso objetivo. Nós conseguimos chegar nesse nosso objetivo, e aí a nossa água aqui, ela ficaria com esse tipo de formato. Kátia, tem alguma pergunta? Você tem alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Eu estou vendo o pessoal comentando, mas comentando a respeito de tudo que está vendo, sobre as imagens, as percepções, né? Que também eu sinto que são percepções muito individuais a partir de cada memória que cada um possui, de cada registro que cada um possui. Me chama a atenção, só eu vou pesquisar para trazer com mais profundidade a semana que vem para a gente falar um pouquinho. Eu não sei se você já leu aquele livro Quem Somos Nós. Nesse livro, ele cita um estudo parecido. Você chegou a ler? Não, não li. Ele cita um estudo parecido falando sobre o poder da oração sobre a água e o poder que as palavras, que não são palavras positivas, que geram um impacto negativo no ser humano, também geram sobre a água e a cristalização. Eles fazem uma abordagem de um estudo muito semelhante ao que você está trazendo. Legal nós olharmos, porque eu imagino que eles tenham praticado essa experiência dentro de um outro contexto. E aí nós traríamos mais uma forma de percepção que na verdade, confirma tudo que você está trazendo através de outras fontes, de outros locais que tiveram percepções semelhantes e alcançaram resultados semelhantes. Sim, exato, exato. E é legal que as coisas elas são convergentes, né? Então é legal é bom encontrar uma lei, né, que reja todas essas pesquisas. De fato, a ciência é assim, né? Um pesquisa de um jeito aqui, aí acha uma coisa, o outro pesquisa outra coisa lá e acha outra coisa. Essas coisas, às vezes, elas são semelhantes e tenta se pegar uma lei de formação. Então, essas coisas aqui que a gente tem colocado, semana passada e nas outras a gente colocou, sobre como o corpo reage, né? E essa aqui a gente está falando de novo, como a água reage, mas nós somos 70% água. Isso mostra que existem coisas semelhantes. E a gente ainda precisa identificar uma lei que comande tudo isso. Mas a gente já sabe que tem esse tipo de comportamento. Esse tipo de comportamento a gente precisa ter uma atenção grande sobre isso. Inclusive, nós ficamos de responder da semana passada o que significava o soluço. Você lembra? E a gente falou, o que é o soluço? Aí eu falei, eu não sei, mas a gente semana que vem volta com a resposta do soluço. Então, o soluço, respondendo à pergunta da semana passada, o soluço é uma situação de intimidação. Então, a pessoa que está com soluço está, de alguma forma, fragilizada por conta da intimidação. Legal? E aí eu agradeço muito. Faz sentido? Aí eu agradeço ao Carlos que me ajudou. Fui consultar um quiropata muito bom, maravilhoso. Ele é quiropata, ele é fármaco, enfim. Ele tem uma série de acupunturista, ele tem uma série de atribuições benéficas e ele que deu essa resposta. Então, inclusive por experiências pessoais, quando eu perguntei para ele, ele riu e falou, por que você me pergunta isso? Você sabe do que aconteceu? Falei, não sei nada, Carlos, conta aí para mim. E aí ele me contou a história, que ele já teve casos desse de soluço que ele atendeu e a pessoa tinha soluço contumaz e o lance, como ele sabia que vinha dessa fragilidade emocional, ele conseguiu curar o soluço da pessoa. Né? Muito bacana. Nossa, faz muito sentido para mim isso. Uma das minhas filhas, quando saiu do hospital, teve muito soluço por muito tempo. E eu perguntava sempre pro médico e ele dizia, ela tem refluxo.
E ele dava algumas justificativas, mas quando você fala isso, ela viveu uma exposição, ela foi prematura, viveu muitas intercorrências dentro do hospital e ela se sentia extremamente vulnerável, né? Ela se sentia frágil. Então tem tudo, faz tudo parte desse contexto que você está trazendo. Muito Yes. interessante. Legal. Então, é isso aí. Faz sentido e a intimidação, né? Sim. A gente está intimidado. Bom, continuando um pouquinho na história da água, o doutor Massaro, ele fala assim, bom, isso é o que a gente encontra na natureza. Vamos forçar? Ah, alguém agradeceu, obrigada. Ah, obrigada, de nada. Tem crise de soluço. Então, olha, se tem crise de soluço, é ansiosa. Então, ela está intimidada com alguma determinada situação, ou porque, no caso da filha, de repente vai para a escola, e vai ter que fazer uma prova, e ela está intimidada, ou está com receio daquela prova, ou, de repente, está sofrendo bullying. Enfim, é uma situação de intimidação. E aí vale a pena pesquisar um pouquinho mais para ver onde é que está e ver se tem outro tipo de manifestação no corpo para tentar identificar um pouco melhor onde está. De qualquer forma, a gente já tem uma boa dica aí sobre como proteger, sobre como proceder. E com a intimidação, duas coisas boas, né? Para a gente fazer. Uma delas é acolher, e a segunda é desenvolver a coragem. A coragem. Porque a intimidação vai sempre existir, né? A vida é assim, o mundo é assim. Então, a gente fugir da intimidação é fugir da vida. Pelo contrário, nós temos que aprender a enfrentar a intimidação. Então, em primeiro ponto, acolhimento, para dar conforto. Em segundo ponto, promoção da coragem para a gente enfrentar. Agora, não adianta tentar desenvolver a coragem quando a gente está fragilizado e vai tentar pegar a coragem, a gente vai jogar a coragem fora porque a gente está cheio de buraco aqui no corpo, né? Não, primeiro vamos deixar o corpo fortezinho, cabeça legal, e aí depois a gente A desenvolve a coragem. coragem. A gente poderia partir, né? Daria outra live para os canais de enfrentamento, entre eles o canal sagrado, a intimidade com Deus, que nos proporciona uma prática de fé diferenciada e nos conduz a encontrar dentro de nós esse Deus criador, a criatividade que vem à superfície, emerge e nos proporciona coragem, né? São os canais de enfrentamento que muitas vezes nós temos para utilizar e nós deixamos eles ali esquecidinhos. E um deles é a prática da fé. Poderíamos olhar para outros também, como o apoio social, enfim. Mas veja como seria um mecanismo para que nós alcançássemos aquilo que nós desejamos, né, Roberto? Sim, exatamente. Podemos desenvolver isso. Você desenvolve bem isso, né? Colocar bem as coisas. Aí as pessoas se potencializam, à medida que as pessoas se potencializam, o mundo fica melhor, né? Fica mais bacana. E aí o Dr. Massaro, voltando um pouquinho na história do Dr. Massaro, que eu tenho coisa super importante para mostrar aqui. O Dr. Massaro, ele falou assim, bom, isso é a água quando ela está na natureza. E se a gente forçar situações em cima da água? Aí ele resolveu forçar situações na água. Olha lá. Então ele pegou 2 frascos e colocou água em cada um desses frascos, tampou o frasco e colocou caixa acústica, e a caixa acústica tocava música, tá bom? E deixou durante a noite inteira tocando música. Vamos ver o que aconteceu com a água? Rado. Harrow. Daí que vem o nome dele. Harrow. É uma música de cura. Beethoven. Mozart. Eu vou fazer uma coisa. Eu vou fazer uma coisa. Eu vou colocar, acho que dá para ouvir. Espera um pouquinho. Eu vou, eu, eu vou fazer uma, eu vou fazer uma coisa que eu fiz comigo quando eu estava estudando esse assunto, né? Eu vou pôr para tocar A música corresponde. música de Mozart.
Tá vendo por que eu não podia ter conseguido essas imagens? Porque temos aí uma superprodução agora. Ah, Roberto, deixa eu te dizer uma coisa. Pode. Vou te ligar. Oi. Puxa, que mas o Instagram bloqueia a gente. Não tem permissão, não tem direitos autorais para transmitir muitas músicas. Se nós transmitirmos uma que tem direitos autorais e nós não tivermos os devidos direitos, eles bloqueiam a nossa transmissão na hora e bloqueiam o canal. Puxa, Tá bom. desculpa, eu disse Vai. na hora caiu a ficha. Desculpa, eu não sabia, perdão. Mas é porque eu só sei disso porque eu já perdi um canal. Eu aprendi isso. Às vezes um movimento de boa intenção acaba impactando de uma forma que a gente não espera. E infelizmente uma vez aconteceu isso comigo, aí eu me lembrei agora. Tá. Bom, isso é uma coisa super legal. Então, a gente olhar isso aqui e tocar a 40ª Sinfonia do Mozart. Dá para dar uma viajada legal aqui, dá para ver como tem muita aderência, tá? Bom, a gente continua aqui, Bach, Chopin, o nome dessa valsa é a Valsa do Adeus, né? Aí tem essa situação aqui que sugere as gotículas, que sugere o cristal. Isso é uma música coreana, onde também já ouvi essa música, onde um casal está se separando. Isso aqui é heavy. Olha que diferença. Isso aqui é heavy metal. Então, como é que a água ela se comportou ao ser exposta a um determinado tipo de música e ao ser exposta a outro tipo de música. Aí ele continua e faz com arroz. E ele escreve, muito obrigado e seu idiota. E um mês de exposição, um arroz ele apodreceu, chega a apodrecer. Aí, então, eu falo uma coisa, né? Assim, veja, se isso aconteceu com arroz e se isso tem muito da água nessa história, claro, imagina o que acontece quando nós falamos muito obrigado para uma pessoa e quando nos xingam, quando nos falam seu idiota. Então, essas coisas, olha que responsabilidade. Acho que esse é o grande ponto do nosso encontro de hoje, né? Porque a gente viu o que acontece com a água. Quando a água ela é exposta a determinadas situações, ela fica de uma maneira bacana ou ela fica de outra maneira ruim. E nós, quando somos expostos a isso, quando nós ouvimos muito obrigado, você é legal, ou quando nós ouvimos seu idiota. Isso, pessoal, Kátia, pessoal, isso é muito sério, muito sério. Aliás, Jesus já falava isso. No Sermão da Montanha, em Mateus 5:22, Jesus fala, não diga raca para o seu irmão. Raca quer dizer idiota. Ele fala, não coloca idiota. Não chame o seu irmão de idiota. Não chame o seu irmão de imbecil. Jesus fala isso é bíblico. Motores do Masaru Emoto, 2000 anos atrás, Jesus já dizia isso. Então, as coisas que ele fala, muitas vezes a gente não sabe o motivo delas, mas ele sabe. E ele nos orienta. E outra coisa também, não é suposto que nós vamos saber tudo que Deus sabe. Claro que não. Mas confiar em Deus. Confiar nas coisas que ele coloca para a gente. E hoje, quando eu falava para os meus filhos, né, para o Gui e para a Gabi, eu falava, não, eles se xingavam de idiota. Numa brincadeira, aquelas brincadeiras de escola, seu idiota, seu besta, seu isso, aquilo. Olha o que acontece com a pessoa. Eu já falava isso para eles. Eu não conhecia o trabalho do Masaru Emoto, mas eu sabia que Jesus tinha dito, não xingue de idiota. E eles diziam para mim, ai pai, você está fora de moda. Ai pai, todo mundo se xinga na escola da... Aliás, isso não é nem xingar, isso é tratamento normal. Eu falava, filhos, se está escrito lá, não é para fazer. Eu não
sei o motivo, isso faz mal de alguma forma, eu não sei exatamente o motivo, mas eu acredito na pessoa que disse isso. Essa pessoa que disse isso nunca me enganou. E se essa pessoa fala para fazer isso, é porque é o correto. Aí depois vem esse estudo aqui do Dr. Massaro e ele mostra para a gente o que acontece. Então, tem a situação do que a gente ouve e de como nós nos sentimos, e tem também a situação do que nós falamos e como nós fazemos o outro se sentir. Tá? Quando a gente é na concepção, quando a gente vira embrião, feto e tal, a gente não é 70% de água. Nós somos 90% de água. Imagina no ventre da mãe as frases que os pais falam e nós lá dentro ouvimos. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-quisto. A gente quer você, ou não te quer, vou te abortar. Mesmo quando é uma gravidez assim, não existe o amor, mas é uma gravidez indesejada, os 90% de água dessa pessoa que está na vida intrauterina, eles estão pegando tudo isso, isso nos marca. Então, olha a nossa responsabilidade. Como é que a gente quer colocar uma pessoa no mundo? Com os seus cristais bonitos ou com os seus cristais heavy metal? A gente quer colocar uma pessoa no mundo com arroz apodrecido, como se fosse um arroz apodrecido. Ou a gente quer colocar uma pessoa no mundo cheiroso, fermentado, mas cheiroso. Então, a nossa responsabilidade nisso. Como nós tratamos o próximo, notadamente as crianças que estão no ventre materno. E como é importante a gente dar segurança, como é importante a gente passar carinho, como é importante a gente passar amor para essa criança, acariciar a barriga da mãe, conversar com a criança, de maneira que ela possa vir bem para cá, que possa ser um ser humano melhor do que se tivesse tido todas essas impressões ruins, e como o mundo não pode ser tão melhor, como nós não podemos contribuir dentro do nosso tamanho, dentro do nosso redor, para que o mundo seja melhor, inclusive nas pessoas que estão vindo por aí. Então isso acho que é o ponto alto do nosso encontro de hoje, a conscientização. O que nós podemos fazer para que as coisas fiquem melhores, sabedores dessa pesquisa aí do Dr. Massaro. Roberto, eu queria te fazer uma proposta. Eu tinha sentido isso antes de ver a Patrícia comentando, e a Patrícia comentou também. Eu falei, bom, Deus está me chamando para isso porque eu não posso parar de trazer. Ela tinha sugerido para nós disponibilizarmos esse material no canal do Telegram. Qual é o meu sentimento? Eu até conversei com a Roberta um pouquinho sobre isso semana passada. A entrega de tudo aquilo que é sagrado, que nos inspira aqui como comunicação, de evolução, de crescimento, deve ser realmente uma entrega para aqueles que se comprometem com o material e usar esse material e não simplesmente desperdiçar. Então, eu tenho um sentimento que seria legal, se fizer sentido para você, e acho que vale a pena você dar uma pensada nisso, nós poderíamos criar um material dessa live. Eu imagino que a live vai ter parte 2, porque eu vi várias fotos que ainda nós não chegamos ao final. Então, eu imagino que você tenha em mente trazer na próxima semana o restante do conteúdo. Não sei como você está administrando isso. Mas se de repente nós criássemos um pequeno e-book deste nosso encontro e a partir daí tivéssemos esse e-book disponível para que aqueles que têm interesse se passem um pequeno cadastro, nós entregamos como contribuição mesmo, mas a ideia é entregar para quem valoriza, mas é um material muito rico. Você está falando aqui, eu acho que isso iria brincando mais uma hora de live, porque eu fiquei pensando o seguinte, quantas mães me procuram e falam, eu quero marcar um atendimento, porque o meu filho é isso, 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 isso. Espera, a partir do momento em que eu já relato que o meu filho é isso, 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 como que eu já estou, né? Como eu estou gerando esse mover da água dentro dele? Meu filho está passando por um momento de adversidade, de dificuldade, e eu vou buscar auxílio, mas olhando o amor que existe dentro do coração do meu filho e
sentindo que existe algo mais a ser feito por ele, mas já transmutando esse apontar de dedos, ele é isso, ele é aquilo, ele é isso, aquilo. E a gente não faz isso só com o filho, a gente faz isso com o marido, com a esposa, com o pai, com a mãe, né? E aí a gente vai para muitas outras abordagens, né? A Com a participação... gente mesmo. A gente Sim, faz com a isso gente. com a gente mesmo. Sim. E aí, e se a gente for passar para mais, né, a gente vai para um show, quantas vezes as músicas que tocam ali, como é que elas vão impactar na gente? Então, como eu escolho, né, aonde eu vou estar presente, qual é o estímulo que aquele show, aquele filme, enfim, vai gerar. Eu estava assistindo essa semana aquele Nossa, que fantásticas as músicas desse filme. O quanto elas contribuem com uma série de sensações positivas. Então, quer dizer, a gente teria aí uma abordagem incrível também. A gente fala sobre cozinhar, né? O quanto nós cozinharmos com amor e entregarmos isso para nossa família ou num restaurante pode impactar no sucesso, na digestão das pessoas, até no crescimento e na evolução de um negócio. Então, olha a dimensão que isso toma, né, Roberto? Sim, sim, vamos fazer, vamos disponibilizar e dá até para pôr os links das músicas, né? E aí a pessoa olha a foto e ouve a música. Muito bacana. 8:01. Vamos terminar com 8 a oração? Vamos sim. Vamos. A gente lembra como é que é a oração do amor? Você faz Termina, termina isso, com amém. amém. Um amém sem nos despedir. Perfeito. Pode ser? Sim, sim. Legal. Então a gente vai fazer a oração do amor, que o Padre Giovanni que nos ensinou, e no final da oração a gente fala amém, e a gente fica com todas essas palavras lindas e maravilhosas dessa oração dentro de nós. E a gente pode até imaginar um monte de estruturas cristalinas, lindas, dentro de cada um de nós e carregá-las ao longo do dia e ao longo da semana, para que a gente possa viver super bem, em sintonia com o mundo, em sintonia com as pessoas, em sintonia com Deus, em sintonia com a gente mesmo também. Jesus, eu confio em Ti. Toma conta disso. Por que te confundes e te agitas diante dos problemas da vida? Deixe que eu cuide de todas as tuas coisas e tudo será melhor. Quando você se entregar a mim, tudo se resolverá com a tranquilidade segundo os meus desígnios. Não se desespere, não me dirijas uma oração agitada, como se quisesse exigir o cumprimento dos teus desejos. Feche os olhos da alma e diga com calma: Jesus, eu confio em Ti. Toma conta disso. Evite as preocupações e as angústias e os pensamentos sobre o que pode acontecer depois. Não bagunce os meus planos, querendo impor as suas ideias. Deixe-me atuar com liberdade. Abandone-se confiantemente em mim. Repouse em mim e deixe em minhas mãos o teu futuro. Faça a sua parte e diga frequentemente: Jesus, eu confio em Ti. Toma conta disso. O que mais danos te causa são as suas razões, as suas próprias ideias e você querer resolver as coisas da sua maneira. Quando me disser: Jesus, eu confio em Ti. Toma conta disso. Não seja como o paciente que pede ao médico que o cure, porque ele lhe sugere o modo de fazer. Mas se deixe levar em meus braços divinos. Não tenhas medo. Eu te amo. Desejo apenas o seu bem, a sua evolução no caminho da luz. Se acredita que as coisas pioram ou se complicam, apesar da sua oração, siga confiando. Feche os olhos da alma
e confie. Continue afirmando a toda hora: Jesus, eu confio em ti. Toma conta disso. Necessito das mãos livres para fazer a minha obra, mesmo que a dor seja forte, a ponto de derramar lágrimas dos seus olhos. Eu estarei com você e com a sua família em todos os momentos. Afirme: Jesus, eu confio em ti. Toma conta disso. Confie em mim. Abandone-se em mim. Jogue para mim todas as suas angústias e durma tranquilo. Diga-me sempre: Jesus, eu confio em ti. Toma conta disso. Verás acontecer grandes milagres. Eu te prometo, por meu amor a você, pois sempre confiarei em ti. Amém. Amém.